Extraordinária noite! Vamos aqui para a aula inaugural da comunidade extraordinária, nosso hub de negócio e de business. Hoje nós vamos startar com nossos membros fundadores. Que honra ter essas pessoas. Cada um aqui foi assim uma decisão estar comigo. Alguns já me acompanham há mais tempo, já seguram a minha mão há mais tempo, e agora a gente decidiu caminhar uma jornada junto. Uma jornada onde a gente vai viver conexões, experiências, desafios e, ao mesmo tempo, também nós iremos crescer em mentalidade, na área espiritual, iremos crescer também na área emocional, iremos criar maturidade na área emocional. E de tudo isso, nós iremos viver com certeza grandes experiências em parcerias, em troca, em um servindo o outro, através de gerando valor. Então, aqui eu tenho certeza, teremos acessos, como a nossa Marcela foi lá no evento da Sandra, e da Dani. Teremos grandes oportunidades. O objetivo aqui é que todo mundo evolui, cresça e futuramente terei futuros parceiros e sócios. Já estive fazendo alguns café que eu fiz com a Alcinete, ela teve aqui no escritório, foi um momento muito precioso. Conheci um pouco mais da história dela, ela conheceu um pouco mais da minha história. Que momento precioso. Eu vou dar a oportunidade também de quem puder vir presencialmente conversar comigo, vai ser ótimo. E quem não puder, a gente vai fazer os nossos 20 minutos de diagnóstico no Zoom, que é outra coisa também que eu vou falar aqui com vocês, que é uma das promessas para quem entrou. Então vamos lá, né? Para dar início a essas aula, nós iremos começar com a apresentação. Você não pode gastar mais de um minuto. Eu vou colocar timer aqui e você tem que se apresentar. Como a gente tem vários membros fundadores, quem não chegou aqui já manda lá no grupo. Vai começar a apresentação. Você vai perder a oportunidade de gerar conexão com os demais fundadores da comunidade. O que que é um fundador? Fundador é, esse movimento ele não é novo, tá, gente? Eu sempre tive vários grupos. Grupo do EGT, Exposição que Gera Transformação, que fala de corpo, alma e espírito, que é mentalidade, a parte física, né, que a gente vive um lifestyle, e também a parte espiritual. Tem o Clube 430, tem o Clube do Livro. é, eu tenho vários movimentos, treinamentos, podcast, mentorias, palestras, e eu decidi criar um hub de negócio. O que que é um hub de negócio? É um local onde tem várias pessoas com seu negócio. Jéssica, mas eu ainda sou CLT, mas sua cabeça vai ser transformada por de um empreendedor empresário. Então, o objetivo desse hub é o quê? Você chega como CLT, a maioria aqui já é empresário pelas apresentações que vocês me mandou lá no grupo. E empreendedor também, quer dizer, alguns já estão querendo ir para o nível empresário. Eu fiz algumas reuniões e entendi que vocês querem escalar, que vocês querem crescer. Então, o objetivo aqui é que vocês, né, desenvolva essa mudança de mentalidade e busque, né, oportunidades, tecnologia, ferramentas para escalar. Então, muitos aqui talvez ainda estejam, talvez muito no operacional. Alguns aqui querem ser mentor, e outros querem crescer. E eu fui essa pessoa lá atrás, tem 6 anos que eu estou construindo isso, e eu decidi não soltar mais a mão do povo que está comigo. E então, assim, Muito é, foi nem vou falar um chamado, foi um chega para lá de tipo assim, o Senhor já me deu um povo, o Senhor já me deu as pessoas que é para caminhar, só que a falta de posicionamento, que é um dos pilares que eu vou trabalhar muito com vocês, fez com que as pessoas que chegavam até mim se dispersassem. E eu estou resgatando todo mundo, tanto é que vocês receberam uma mensagem individual minha, um áudio meu, não foi disparo, não foi. Ah, Jéssica, mas você com toda a sua tecnologia que você tem em mão, você estava fazendo disparo, mandando áudio mesmo, sim, porque as pessoas que estão ali no grupo são mais de 600 pessoas, juntando todos os meus grupos. Eu falei assim, essas pessoas em algum momento teve alguma interação comigo, ou foi para um treinamento, ou foi para uma palestra, ou foi para um evento meu, que eu tenho uns eventos Mulheres em Exposição, tenho evento EGT, Exposição que Gera Transformação, tenho um evento também de treinamento de suporte, treinamento de atendimento, treinamento de liderança, que é a liderança, liberdade 3D. Então, tenho vários movimentos que, em algum momento, as pessoas estiveram comigo, mas por falta ali de eu estar me relacionando e me comunicando com essas pessoas, elas se distanciaram, elas ficaram pela beira dos rios, em algum galho que paralisou elas. E agora eu decidi resgatar esse povo.
E não só resgatar, mas também dar oportunidade para um povo que eu sei que está aí, e cada um aqui tem um povo. E é um ecossistema dentro de um outro ecossistema. Então a gente se torna uma célula, porque o corpo ele é formado de várias células. E é muito bom e assim, eu estou achando extraordinário ter essa sinergia com vocês. Então, assim, a maioria, esse movimento começou. Eu não sei se vocês lembram, algumas aqui até me chamaram no individual sobre uma live minha expondo o burnout. Aí eu não sei se vocês lembram. E quando eu expus o burnout, e eu vou contar, né? Eu até estava falando mais cedo com a Vi, que ela não pode, não vai poder entrar aqui agora, mas ela é a nova membro lá da nossa comunidade. Aí eu contei para ela. Um dia eu estava na cozinha lavando vasilha, assim. E eu gosto muito de lavar, pôr um louvor, às vezes eu ponho um podcast. Nesse dia eu pus um louvor e comecei a orar ao Senhor. Senhor, me dá um próximo passo, porque eu sabia que eu precisava sair daquela vibração, daquela frequência. Aí o Senhor falou assim no meu coração: abre uma live. Aí eu pensei naquela hora, qual voz eu estou escutando? A minha, de Deus, né? A gente fica assim, às vezes você não está tão sintonizado. Eu pensei assim, mas isso foi Deus falando no meu coração ou foi minha consciência? Aí eu continuei ali lavando, fiz meu café, tomei meu café, comi na época com meu crepioca e eu sentei para postar algumas coisas da minha rotina de manhã, que eu gosto de motivar as pessoas a ter uma rotina, de levantar, ter o seu momento com o Senhor, ler a Bíblia, depois treinar, comer saudável. Eu sempre postei isso. Agora eu posto mais esporadicamente, mas eu postava com muita frequência. E aí eu sentei para postar e eu estava editando um stories para postar. Aí veio assim, abre a live. Na hora que veio, eu senti que era realmente o Senhor falando ao meu coração. E eu abri aquela live. E daquela live surgiu todo esse movimento. Nem vou falar surgiu, né? Eu reativei um movimento que já estava aí, só que ele estava adormecido. Só porque assim, uma coisa que eu entendi é que ninguém cresce sozinho. E o que eu mais fiz nesse período, por algumas situações, passaram mais de 3.500 pessoas dentro do suporte comigo, ali na área de atendimento, dentro do ecossistema com o Pablo. E, e eu passei por muita exposição, e a exposição, ela te cura, mas em algumas áreas ela também te prepara, você amadurece. E eu me fechei um pouco. Eu percebi que eu tinha me fechado para as pessoas, mesmo sendo a pessoa do relacionamento, mesmo sendo uma pessoa comunicativa. Então, eu retomei isso. Então, meu desafio maior é me relacionar, é me comunicar, não parece. É onde eu sou mais marcada. E é porque nesse propósito eu vou ativar outras pessoas que estão caladas, que não estão transbordando, que estão morrendo por estar sozinho. Uma coisa que eu mais aprendi: o diabo ama você andar sozinho, porque sozinho você não cresce, sozinho você não se transforma. A Verdade. transformação ela só acontece quando há relacionamento. Adão, ele no entardecer da tarde, eu sempre gosto de falar isso, Deus descia na presença viva para se relacionar com Adão. Aí que Adão colocava os nomes nos animais, aí que Adão isso e aquilo outro. Sejam bem-vindos todos que estão chegando aí. Gente, quem não chegou aqui, vai lá e marca a pessoa lá no grupo. Marca assim, fulano, tá faltando você só. Me ajuda aí. Como eu reduzi muito, hoje eu tenho a Débora e o Wesley, mas eles estão tocando outra frente, e eu tô meio que, tipo assim, né? Com o tempo eu vou construir uma nova equipe para a área minha digital, que é o povo que ficou, entre aspas, foi para outras áreas, cresceram, não ia ficar a vida toda comigo, mas assim, me auxilia aí, vocês que estão aí. Precisando falar alguma coisa aqui no chat, pode falar. Ó, então uma regra do nosso encontro, isso é regra. Não pode ter câmera fechada, a não ser que você esteja no banheiro sentado na privada. E não, e tem que colocar o arroba e o nome. Então você vai lá e renomear por quê? Porque se alguém quiser te seguir, já pesquisa aí, talvez você fala algo que impacta a pessoa e é nessa hora que ela vai conectar com você. Então não perde a oportunidade. Então já anota essas duas regras aí para mim, que eu vou criar um manual de regra nosso. Então anota essas duas regras. Então a outra regra é essa, não deixar. Hoje nós temos aqui, nós temos 17 fundadores, nem todos irão conseguir comparecer nessa aula, talvez eu faça com os outros outra aula, mas vocês que estão aqui, a primeira missão e já desafio para a gente já tratar, porque eu sou a pessoa da execução, não sei se vocês são. E nós só temos 45 minutos de aula. Eu não vou ficar falando muito. Feche o microfone, por favor, pessoal, e ativa a câmera. Se não ativar a câmera, eu vou remover da sala.
isso é uma ordem. Aqui tem governo, então ou vocês fecham, abrem a câmera ou eu vou remover da sala. Jéssica, mas eu tô descabelada, tô desmaquiada. É bom que a próxima vez você se prepara para essa aula. Gente, essa aula não vai ter conteúdo técnico, então dá para vocês estar aí movimentando, às vezes está com a família, com o esposo, e escutando. Mas vai ter aula que eu vou falar assim: vão com caderno, caneta, e, se possível, fique num ambiente reservado para a gente conseguir, até quem sabe, fazer um desbloqueio. Então, essa aula não vai ser técnica, mas vamos ter aulas técnicas futuramente. Então, na próxima vez, vocês se preparam para estar com a câmera aberta, sentados, focados, porque só vai ser 45 minutos de aulas. Eu entendi que nosso cérebro ele não aprende mais que 45 minutos. Então, eu vou me desafiar a fazer uma aula em 45 minutos. Então, vamos lá. O segundo passo é a apresentação. É, então, hoje vocês vão treinar. Sabe aquela script que você fez e mandou lá no grupo? E quem não fez? Estou de olho, hein? Quem for mais engajado, eu vou dar acessos diferentes. Então, eu tô com planilha colocando assim, ó. eh, Eu tô planilhando cada ação de vocês. Ativa o mudo aí, pessoal, por favor. Me ajudem aí. Eu estou planejando cada ação e as pessoas que forem mais engajadas, quem sabe, no encontro anual da comunidade, eu banque as passagens. Quem sabe eu banco um hotel. Quem sabe eu dou um almoço exclusivo comigo. Não sei. Então, assim, já vou falando para vocês. Quem engaja mais, sai na frente. Tudo é energia. Você sabia que tem muita coisa que não está acontecendo na sua vida porque você não tem tido a ação? Você está, tipo assim, passivo. Você está, tipo assim, neutro. Você não está pondo nem a ré, não tá, você está no ponto neutro. Então, hoje, essa aula aqui é para te ativar para você sair desse ponto neutro. Todo mundo aqui tem tristeza, todo mundo aqui tem boleto para pagar, todo mundo aqui tem dificuldade. E a gente não vai ser vitimista, a gente não vai se autocomercializar, a gente não vai ser vítima da nossa história. Nós vamos ser autor da nossa própria história. E eu quero deixar um legado. Eu falei para uma pessoa que eu quero ter 3 bilhões de vidas impactadas. Aí ele falou assim, é impossível. Eu falei assim, não é impossível. Porque o legado que eu vou ter de livro, de coisa na internet, isso vai de gerações em gerações. Porque hoje nós temos 8 bi de pessoas no mundo. Então, tipo assim, tudo bem. Se pegar 2, 3 gerações, 4 gerações, 5 gerações, eu não sei. Depois alguém faz a conta aí. Quantas gerações tem que pegar com a totalidade de pessoas na Terra para impactar 3 bi? Dá um Google aí no. Usa o GPT que ele responde. Eu não fiz essa pergunta, mas eu quero saber quantas gerações. Então, assim, é possível. Porque o meu legado não vai ficar comigo. Eu vou transferir para várias pessoas. A Alcinete que está comigo, que eu já impactei a vida dela, está impactando pessoas. E essas pedras estarão todas na minha coroa. Você acha que eu não vou jogar essa coroa lá no pé de Jesus, reluzente assim? Entende? Então, vocês fazem parte desse movimento. E esse movimento não é meu. O movimento é dele, é do reino. Então, antes de nós nos apresentarmos, eu quero fazer uma mentalização, um boot, uma oração. O nome não importa. Não temos uma placa de igreja aqui, nós temos o evangélico do reino, nós temos o reino, a graça, a misericórdia, e nós temos Cristo como nosso único Salvador. Jéssica, mas não preocupa não, no caminho a gente fala mais sobre isso. Quem não tiver alinhado, a gente vai junto aí. Então, feche seus olhos agora. Nesse momento, eu quero que você esteja de corpo, alma e espírito presente nessa sala. Pai, nesse momento eu te rendo graças, Senhor, porque o Senhor é bom. E a tua misericórdia, o teu amor se renovou para conosco nesse dia. Nós já estamos no entardecer da noite, passou a viração do dia. Nós estamos reunidos aqui para começar um movimento que não é da Jéssica. A Jéssica talvez seja só a inicial líder, mas eu sei que eu terei vários outros líderes juntos comigo. Todos que estão nessa sala foram chamados para liderar. Eles têm um povo, eles têm uma geração, eles têm uma nação. E eu declaro, Pai, que a partir de agora a gente vai ser ativado, não motivacionalmente, mas ativacionalmente na nossa alma. Talvez muitas almas aqui estejam gritando por movimento, por relacionamento, por comunicação, e elas estavam morrendo ao pouquinho por causa que não
se movia, estava na passividade, estava no Porto Morto. Mas eu declaro agora, em nome de Jesus, que essas pessoas, tudo que paralisavam elas, está caindo agora sobre terra. Eu declaro em nome de Jesus. E que aqui vai ser um ambiente de multiplicar talentos, de multiplicar habilidades, de multiplicar experiências. Nós iremos criar repertórios, nós iremos viver grandes desafios, nós iremos transformar o nosso corpo, a nossa alma e nosso espírito. Nós iremos viver de glória em glória até que ele venha. É isso que eu declaro na nossa vida. Cada um aqui tem um propósito. E eles não estão aqui por acaso, é porque nós temos um propósito em comum. O Senhor chamou para a gente fazer um movimento. Nós somos o. Cada um aqui é uma célula de um corpo. E o corpo, ele não anda sozinho. Se o coração não funciona, dá problemas em outros órgãos. Se o rins não funciona, dá problema em outro órgão. E cada um aqui tem um papel fundamental nesse hub de negócio. E que o Senhor agora ative em nós a responsabilidade, o senso de pertencimento que o Senhor ative em nós agora, Pai, a nossa identidade nesse ambiente. Que a gente seja posicionados, que sejamos transbordantes, que a gente não retenha. E que a gente compartilhe e sirva um ao outro, primeiramente, genuinamente. Teremos intencionalidade, sim, porque o Senhor nos fez sagaz. Mas, independente disso, Pai, nós iremos seguir a direção do Senhor. Nós temos o Senhor falando audivelmente ao nosso coração para que seguimos a direção. E que a gente não olhe para coisas e nem olhe para riquezas materiais, mas que a gente olhe sim para os corações das pessoas com os olhos do Senhor nessas vidas. Mas que a gente entenda que cada alma, se a gente fala, Senhor, tudo que a gente estiver fazendo é para um povo, o Senhor dá as munições necessárias para a gente crescer e fazer acontecer. Obrigado por cada vida que está aqui, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de fazer aquilo que o Senhor me chamou. Me perdoa por algum momento de paralisação, mas o Senhor sabe de todos os meus processos. O Senhor me conhece bem antes da ventre da minha mãe. E todos aqui também, Pai. Como está lá em Jeremias 1. O Senhor nos chamou como profeta dessa nação. O Senhor nos chamou para falar, para comunicar, para profetizar na vida de outras pessoas. É isso que eu declaro nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, vou lá. Eu vou começar com a apresentação. Gente, eu acho que 1 minuto é muito, mas eu vou deixar 1 minuto, porque senão a gente vai. Vocês vão. E nessa apresentação, o que que vocês vão falar? Aquilo que vocês escreveram lá. Eu gostei que o Carlos mandou vídeo. O Carlos já foi ousado. Isso é importante, porque você se desafiar, gente. Parabéns para todo mundo que mandou. Quem não mandou, eu sou misericordiosa, eu tenho compaixão. Mas sejam executores. O resultado está na execução que você não está fazendo. Então, eu vou colocar aqui o cronômetro de 1 minuto e vou me apresentar em 1 minuto. Eu também estou treinando me apresentar rápido. Então, se apresentem em 1 minuto. E na hora que você começar, eu já vou colocar. Vou colocar aqui o meu. Então, um dólar assim já. Eu sou Jéssica Cruz, eu sou fundadora da Comunidade Extraordinária, com o objetivo de criar network, conexões, para que eu use as tecnologias para transformar os relacionamentos, para transformar a comunicação através da humanização e ativar vidas, não só em negócio, mas vidas que vão transformar gerações, vão transformar nações e que vai impactar novas gerações. Um legado que eu quero deixar de impactar de 3 milhões de vidas. Pronto, foi 30 minutos. Não precisa falar muito. Eu nem preparei aqui, eu nem pensei, eu falei o que deu, nem olhei lá o que eu escrevi, que lá ficou bem mais bonitinho. É só para você treinar, ser objetivo, não ser prolixa. Então aqui a gente já vai para a execução. Eu vou pôr quem que vocês? Vocês aguentam a pressão? Se não aguentar, vocês falam. Samsung, por favor, renomeie, senão eu vou te remover da sala, que eu preciso saber quem que você é. Se você não se posicionar, eu vou ter que te remover da sala. Se você não conseguir falar, escreve aqui no chat quem é pra gente, eu te ajudo a renomear, mas sua câmera tá fechada. Vou te dar mais uma chance para você abrir a câmera. Vamos lá. Vamos lá, Alcinete, começa aí. Deixa eu ligar aqui o cronômetro. Não pode passar de 1 minuto. Então, vou zerar $1 assim já. Tá mudo. Perdão.
Eu vou pedir para você ativar o som. Ativa. Ativou? Ativei. Agora vou Alô, startar. alô. Vou Bora. startar agora. Já? Boa noite, meu nome é Alcinete. Estou muito feliz de participar com vocês nesta comunidade. Eu estou no novo processo de fazer coisas novas. Minha área é costume e sucesso. Trabalhei 15 anos nessa área, mas eu estou me desafiando a aprender algo novo, fazer algo novo. Estou ainda com projetos em papel, tirando do papel. Aos pouquinhos eu vou tirar. Estou aqui para somar com cada um de vocês. E é isso. Parabéns. Ó, nem usou o tempo todo, hein? Maraízes. Vou falar, vou zerar aqui. Iniciar. Já? Boa noite, pessoal. Meu nome é Maraísa Taide, eu tenho 43 anos, tenho dois filhos, um menino e uma menina. Eu moro em Lauro de Freitas, Bahia. Eu sou analista corporal, mas eu não exerço ainda. Eu estou estudando também para poder fazer vendas no TikTok e também Mercado Livre. No momento, eu estou em casa, eu não estou trabalhando, mas eu estou buscando conhecimento para poder avançar mais. Eu quero aprender coisas novas aqui no grupo, quero contribuir com aquilo que eu já tenho experiência e espero crescer junto com todos vocês. Parabéns. Fez em menos de um minuto. Prazer. Bora lá, Carlos? Bora, Jéssica. Boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos Guerra, eu sou Carlos Guerra Digital, tá bom? Ah, eu, na verdade, desde 2015, o mais importante na minha vida que aconteceu foi o Senhor me encontrou. É, nesse ano mesmo de 2015, eu fui batizado e mudei de igreja, na verdade. Nessa nova igreja, eu descobri o sentido de família lá, era um lugar muito família, já que eu sou uma pessoa que eu sou órfão, na verdade, e lá eu encontrei muito essa questão de família, fiquei realmente feliz em fazer parte daquele grupo. O acontecimento mais importante foi em 2015, porém em 2019 eu conheci também o Pablo, comecei a acompanhar o Pablo Marçal e me tornei estrategista digital. Eu trabalhava ainda em outro lugar, mas eu também comecei a estudar marketing digital, me tornei estrategista digital, onde o Marcos Paulo falou que ia ter uma oportunidade lá na PLX, e eu fui participar. Participei do suporte, fiz Foi. alguns lançamentos lá, Foi. alguns dois ou três suportes lá. Ah, desculpa, foi. Já Tá bom, foi. obrigado. Vai treinar. Ó, isso aqui, gente, é um treinamento. Não se sintam, como diz assim, é um treinamento. Por quê? Porque às vezes você tem 3 segundos para chamar a atenção de uma pessoa, principalmente você, Carlos, que é estrategista. E se em um minuto você não conseguir convencer a pessoa, primeiro é a imagem, depois é a sua apresentação. Então, treinem se apresentar. Se eu fosse apresentar meu negócio agora para vocês, o que que eu ia apresentar? Eu trabalho na área de, eu sou uma empresária que desenvolvo infraestruturação e escala de processos de atendimento, suporte, vendas, voltado para retenção e fidelização dos seus clientes, escalando com a Bom, tecnologia, ferramentas, aí, então, assim, eu também estou treinando, então a gente está aprendendo junto. Então, crie uma copy que te resuma em poucas palavras, porque às vezes você tem um minuto para vender o seu produto. E se você não for claro, objetivo, não é o seu caso, não, Carlos, eu só estou dando um exemplo para todo mundo aqui. Se você não for claro, objetivo, a pessoa, ela é muito. Hoje o nosso cérebro está viciado em novas informações. Então, se você ficar falando uma coisa que não prende atenção da pessoa, então você tem que treinar. Então, a gente já está treinando aqui. Que oportunidade de treinar num ambiente seguro. Vamos lá, Marcela. Tá me escutando, Marcela? Vou pedir para ativar o seu microfone. Deu certo? Eu acho que ela sai. Não foi. Se tiver. Ah, agora foi.
Então, Boa noite, gente. Meu nome é Marcela Sampaio, eu tenho 34 anos, eu sou mineira, estou morando em São Paulo tem 5 anos, sou casada e eu atualmente estou escolhendo oportunidades. Eu estou selecionando algumas coisas que eu acho que é interessante, que tem um pouco a ver com o que eu quero. E nesse momento eu estou com um pouco mais fazendo algumas coisas no projeto projetos em off, então tem nada ainda estabelecido. E eu gosto muito de edição de vídeos. Eu tô aqui também para proporcionar, ajudar vocês, né, no que eu puder, com a questão de alguma dica de Instagram e esses posicionamentos, alguma coisa de vídeo, enfim. Tamo aí. parabéns, fez em menos de um minuto, isso aí. E vamos treinar mais e mais. De Ana, minha amiga, sua vez. Quer que eu peça para abrir o microfone? Boa noite, Boa noite, pode se apresentar. meu nome é Ediana, sou mãe de 5 filhos, Uau, estou iniciando estou conhecendo, né? Tendo conhecimento de algumas coisas para poder abrir uma marca própria de roupa, moda cristã e executiva. Eu vendo seguro da Love, por uau, enquanto estou só em casa. Eu tinha uma terceira renda, né? Mas agora eu estou só com a Love e roupa sob medida. que bom. Quer falar mais alguma coisa? Isso aí não tem tempo. É só isso? Olha, ela fez em 30 minutos, foi bem objetiva, direta e reta. Parabéns. Obrigada, desculpa qualquer coisa. Seu microfone acho que está desligado, Jéssica. Perdão. Sara, vamos lá. Vou pedir para você ativar o microfone. Ora, boa noite, como é que vocês estão? Tudo Estamos bem? ótimas. É a hora da Eu apresentação. falo, eu falo aqui, tá, eu falo aqui do MS de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Eu sou a Sara Geise, trabalhei com bolo, era confeiteira, ainda sou, né? Só que eu notei que a gente precisa viver mais saudável, né? A gente precisa de produtos mais saudáveis. Então agora eu estou me encaminhando para estudar sobre esses produtos. Aí eu vou sair da confeitaria tradicional e quero trazer coisas mais saudáveis, sabe? Tanto para minha família quanto para os meus clientes. Uau! Isso que é compromisso Tudo bem? com vidas. Então você pode ir para a área do gourmet, tá? Sim, Você vai escalar muito seu negócio, com isso certeza. Você mesmo, vai colocar até uma precificação com diferente. certeza. Vai para cima. Isso é muito importante. Sim, é outra coisa, né? Autorresponsabilidade naquilo que a gente faz. Vamos lá agora. Todos os fundadores se apresentaram? Todos, né? Então vamos lá, gente. Essa aula inaugural tem um objetivo bem específico. Eu vou falar alguns pontos, né, e orientar vocês. O objetivo aqui é orientar para os próximos meses. Então, todo mundo aqui está no hub de negócio, que é uma comunidade, onde a gente tem o principal objetivo de evoluir e de escalar os nossos negócios. Então, quem tiver na CLT, ir para o empreendedorismo, quem tiver em empreendedorismo, ir para o empresarial, e a gente desenvolver essa mentalidade através de tudo que a gente tiver de acesso nas nossas mãos. E foi isso que eu vivi, né? Eu morei na roça, trabalhei na roça, fui fazer faculdade, fiz MBA, comecei no CLT de atendente, fui crescendo, virei estagiária, até que eu virei, né, tipo, gerente, trabalhei sempre em liderança, gestão, sempre tive à frente de grandes lideranças, até virar uma consultora, de negócio, depois consultora na área de vendas de Mary Kay, de vários produtos de multiníveis, foi uma escola de vendas para mim. E depois eu comecei em 2000 ali 2019 não, mas início de 2020 eu já estava entrando para o digital, conhecendo desse mundo, né? Lockdown, pandemia, então vocês acompanharam essa fase. Então, 2020 foi uma escola digital e desde 2021 eu estou aqui em Alphaville, como vocês sabem.
Então, tem muito network, muito acesso, e o meu intuito com essa comunidade é crescer o movimento. Vai ser online sempre? Os nossos encontros, né? Sim, mas eu quero fazer. Inicialmente, eu prometi um encontro anual da comunidade, mas futuramente eu quero poder fazer até 2 por ano. Então, assim, de 6 em 6 meses, e conforme for crescendo, a gente faça até mais. Quem sabe chegar ao nível de fazer mensalmente, todo mês a gente poder se encontrar presencialmente, e eu sempre vou transmitir online. Mas o principal objetivo aqui da comunidade hoje é o quê? A gente fez a apresentação individual. Eu quero falar um pouquinho da parte burocrática, que é a parte de regras. Então, eu já coloquei a regra de vocês não entrar na sala com a câmera fechada, não entrar na sala sem o arroba e o nome no Zoom. Outra coisa também sempre ali no grupo, eu abro o grupo, e o grupo, eu não quero ficar com o grupo lotado, que a gente fica mandando mensagem, áudio. Tem que ser um grupo objetivo, senão a gente nem vai conseguir acompanhar as mensagens. Por isso que muitas vezes eu vou lá e fecho o grupo. Então, o grupo não é de bom dia, o grupo não é de boa tarde. Às vezes, depende do que vocês for postar lá dentro, quando eu abrir o grupo, porque eu não vou abrir ele todos os dias, eu vou abrir ele bem pontual especificamente, até para a gente não lotar o grupo e tudo que eu mandar lá, vocês conseguirem acompanhar. Se caso for mandar mensagem, sempre valide comigo antes, mesmo que eu demore a responder, me espere eu responder. Por quê? Porque talvez você vai mandar algo que não é conveniente. Jéssica, mas a gente vive de liberdade, vive. Mas dentro desse grupo tem um governo que é o meu governo. Então a gente está eu sou uma autoridade ali, então eu sempre vou orientar. Se eu falar assim, ah, não manda, eu vou explicar por quê, mas não é o caso. Eu sempre deixo muito livre, só porque eu gosto de ter esse acompanhamento, de estar ciente de tudo que vai acontecer ali dentro. Então, se ficou chateado com algo, se acontecer algo que incomodou, me procure imediatamente. Por mais que eu estou selecionando a dedo para colocar as pessoas dentro do grupo, pode acontecer, né? É um ambiente digital, de talvez a gente passar por uma situação que entre alguém que não esteja no nosso contexto, no nosso princípio, no nosso valor. Então, sinta seguro comigo. Depois eu vou até criar um canal de anônimo. Eu sempre gosto de ter um canal anônimo. Eu usava sempre isso no suporte, porque às vezes você não quer falar para não se comprometer, mas aqui a gente é muito responsável. Então, quero deixar essa regra de vocês terem liberdade de falar comigo, de sugerir, de pedir algo específico. Então, assim, se caso algo não esteja conforme vocês gostariam, Jéssica, até porque a gente está rodando um MVP de uma comunidade paga. Então, assim, vocês estão pagando, investindo um investimento ali, uma semente, por mais que perto do que a gente vai viver é uma semente irrisória, não tem, perto do que a gente vai viver mensurado, não tem como nem mensurar financeiramente. Só porque vocês têm um nível de exigência diferente. Então, o ambiente tem que ser diferente e eu quero proporcionar isso para vocês. Então, eu vou criar algumas regras e depois eu vou mandar lá no grupo as regras. Vou deixar fixada também na descrição do grupo. Então, ali não é para divulgar vaga, não é para divulgar serviço, não é para divulgar produto. O objetivo do grupo não é esse. Jéssica, mas eu entrei pensando que eu vou vender. E eu sei que muita gente está com dor financeira e todo mundo aqui está precisando fazer dinheiro. Se a gente não está ali no grupo network se a gente não precisasse também fazer dinheiro. Só porque o objetivo do grupo não é chegar vendendo, é chegar gerando valor, é chegar servindo. Você também não vai fazer tudo de graça para todo mundo. Entende? Eu não tenho essa concepção, tipo assim, eu quero vocês tudo fazendo. Não, jamais. A gente não é explorador, não é nada, mas o objetivo do grupo não é, tipo, você chamar um a um ali e começar a vender. Você pode se queimar por causa disso. Então, desenvolva a nobreza, desenvolva o bom senso e o sensor. Ele cabe em qualquer mesa para você não se queimar, tá? Então, eu queria falar muito sobre isso. Não existe, tipo, eu não vou falar várias regras. Não tem uma lista de regras, não tem uma constituição. A gente vai criando conforme vocês vão movimentando. Os 10 mandamentos só foi criado porque o povo não conseguiu obedecer. Se vocês tiver o sensor, o bom senso e a nobreza, talvez a gente não vai ter que criar regra nenhuma. Isso depende da comunidade. Só que vocês são fundadores. Qual que é a minha responsabilidade como fundador? Vocês são o maior exemplo para mim. Porque eu vou treinar vocês para ser futuros líderes e depois debaixo de vocês tem mais 100 líderes, mais 1.000 líderes. O objetivo da comunidade é a gente ir crescendo. E disso eu entendo muito e eu sei como fazer isso funcionar. E eu vou abrir uma oportunidade para vocês, que essa vai já dar a oportunidade de vocês fazer dinheiro e já não ficar parado em casa.
A outra coisa que eu quero falar para vocês é que eu prometi para os fundadores um diagnóstico de 20 minutos no Zoom. Então, eu vou abrir minha agenda. O diagnóstico vai ser num único dia. Vão ser 20 minutos de reunião. Não vai passar disso, até por causa da minha agenda. Tipo, eu tô, tipo assim, tentando encaixar vocês. Então, eu vou abrir um único dia e eu vou sentar de 20 em 20 minutos falando com todo mundo. O que que é um diagnóstico, Jéssica? Eu nunca fiz. No diagnóstico, você vai vir com suas dores. Qual que é a sua dor hoje? Então, vocês vão, anota aí, qual é a minha dor? É na área espiritual? É na área de mentalidade, emocional? É na área física? Físico envolve o quê? Talvez a sua conta bancária. Eu sou consultora, trabalhei aí mais de 10 anos na área financeira, então talvez você está precisando de uma gestão pessoal financeira. Eu posso te dar algumas dicas. E conforme eu sentir a dores de vocês, eu vou conseguir direcionar o conteúdo também que eu vou dar dentro da comunidade. Porque uma vez por mês vai ter uma aula específica de conteúdo. Porque, gente, se a gente não expandir nossa mentalidade, se a gente não expandir o espiritual, se a gente não expandir o nosso corpo, a gente não consegue crescer e vibrar em frequências e subir em níveis diferentes. Então, se você, por exemplo, Jéssica, eu tô obesa. Tudo bem, a obesidade ela te dá uma limitação física. Você talvez não consiga agachar para amarrar um tênis. Você vai ficar nessa vida até quando? Além de você estar diminuindo os dias da sua vida, porque se você está obeso, você pode ter uma doença. Entende? Aí já eu respondo as mensagens, comentários, só para não cortar o flow aqui, já respondo, tá, Sara? Então, então, assim, a gente vai trabalhar, tipo, a gente não vai trabalhar só business, porque tem muita gente aqui que não está crescendo por alguma trava na área emocional, ou por alguma trava de bloqueio. Então, eu vou ter que ajudar a identificar os bloqueios de vocês. E conforme eu for identificando, ó, só de vocês apresentarem na câmera, eu já vi que vocês já são mais enrolados. Então, eu vou entender o nível de consciência da turma, porque eu não vou chegar aqui com balinha se vocês podem comer rapadura, entendeu? Então, eu vou entender o nível da turma. Então, esse diagnóstico é muito importante e eu peço que vocês priorizem. Outra coisa que é muito importante, quando eu mandar mensagem no individual ou no grupo, dê atenção, porque a interação e o engajamento de vocês é que vai fazer esse grupo crescer. Não, gente, uma comunidade não se cria sozinha, um ecossistema não se cria sozinho, uma tribo não se cria sozinha. Um hub de negócio não se cria sozinho. Ninguém vai crescer se não tiver engajamento, se vocês impor pressão. Eu não estou falando para vocês parar a vida de vocês. Eu só estou falando que vocês estão tendo uma oportunidade, porque eu ainda sou, não vou falar iniciante, porque eu não me acho iniciante, mas eu estou começando algo com intencionalidade para expandir. Mas vai chegar um momento que eu quero cobrar 10 mil nesse hub de negócio, 100 mil, 350 mil. Então, assim, talvez se nós fosse, nossa, é muito. Eu tenho certeza que todos aqui, pode até comentar depois. Hum, O que a Jéssica está falando, só pela nossa conversa aqui, esse valor não tem como. Vocês vão ficar envergonhados, de verdade, pelo valor investido. Eu quero que vocês sintam vergonha, entendeu? Então, depois, eu quero que vocês tenham esse sentimento. E eu não é para prometer, eu prefiro não prometer e surpreender vocês. É igual eu falei, eu prefiro um encontro anual do que prometer dois e não entregar nenhum, entendeu? Mas o que eu prometi, que é um encontro anual, que é uma aula por mês, esses próximos meses, possivelmente a gente vai ter aula todas as semanas. Só porque vai ter uma aula por mês que é importante, essa eu vou falar, essa vocês não podem faltar, entendeu? Que é a promessa da mentoria. E vai ter o convidado também. Vocês não vão me envergonhar com convidados, né? Porque eu vou trazer uma pessoa específica para falar. Eu já tenho a pessoa e eu já olhei o Instagram de vocês, e essa pessoa vai falar disso, eu vou falar sobre essa pessoa, e ela vai estar na quarta-feira que vem com vocês. Porque eu não pedi o arroba de vocês à toa, tá? Eu pedi intencionalmente, porque eu quero que você. Até eu tô revendo o meu Instagram e ela vai abrir o jogo no meu Instagram, em cima do meu Instagram para ensinar vocês. Só para vocês entenderem. Então a gente vai ter esse diagnóstico de 20 minutos, eu vou abrir a agenda, vocês vão escolher o horário que vocês querem, eu vou colocar lá uma lista e vocês vão pôr o nome e eu vou atender vocês no horário. Então não pode atrasar, porque vai ser um dia só para diagnóstico. Outra coisa que eu vou também trazer. A convidada desse mês, eu vou trazer a Gabriela, ela é uma growth de estrategista, então o Carlos, nessa área de estrategista, ele entende bastante, só porque ela faz, a mãe do esposo ela fez o Instagram da Júlia Vieira, ela fez o Instagram da mãe do esposo da Júlia Vieira, ela fez o Instagram da Camila Vieira, ela vai contar os portfólios dela.
A Gabriela, ela tá como growth, então ela tem uma agência junto com a Case, e ela vai ensinar vocês a como crescer suas redes sociais em 2026. Então, assim, o objetivo dessa aula, que vai ser na quarta-feira que vem, às 20 horas, é vocês repaginar o visual do seu Instagram, para trazer credibilidade, para trazer posicionamento, para começar a pensar em crescimento e engajamento. Não tem como crescer o Instagram se você não tiver posicionamento. Então, ela vai explicar isso para vocês. Isso, ela fazia o Instagram da Júlia Vieira e do Paulo Vieira, exatamente. A Sara perguntou assim: como descobrir a nossa dor? Sara, você vai olhar para a sua vida, todas as áreas, é, talvez igual você está aí com o seu negócio, que você está mudando o reposicionamento da sua marca. Eu lembro que você fazia bolo, que você fazia essa parte. Aí você vai olhar para o seu negócio. Eu fui consultora de empresa, talvez sua dor seja na área de consultoria de empresa e eu vou te entregar uma ação ali para você talvez posicionar a sua nova marca, repaginar a sua marca. Então, assim, qual que é a sua dor hoje? Aonde mais você está sangrando? Aonde está sendo mais desafiador? Aonde você está se sentindo paralisada? Talvez você não está tão paralisada com sua marca, talvez você está paralisada na sua mentalidade, talvez você está paralisada numa área emocional. Então, assim, o que te paralisa é a sua maior dor, é o que te para. Tipo assim, Jéssica, eu vou até certo ponto e não consigo passar aquilo, então isso é sua dor. Eu vou divulgar essa aula, eu já pedi para ela fazer a arte, e vou divulgar essa aula. Eu vou divulgar. E essa aula eu vou abrir eu até como bônus para algumas pessoas. Além disso, gente, o que que eu quero falar? Eu tenho uma super novidade. Eu sei que muitos aqui talvez estejam como fundadores, eu até tinha falado com a Sheila, e a Sheila me deu essa ideia, a Alci também falou por alto comigo, mas a Sheila está engajada em fazer isso. Eu não sei se ela está aqui na sala agora, mas eu não tinha visto ela aqui. Depois eu até vou mandar uma mensagem para ela perguntando cadê ela aqui na aula. Aí eu falei, e a Sheila falou assim: Jéssica, eu quero afiliar esse produto porque eu tenho um grupo de mulheres empresárias onde eu moro, só que elas não têm esse nível de mentalidade, é, elas não têm esse movimento, elas não têm essa cabeça, elas são muito limitadas, e é um grupo extraordinário que eu quero impactar, é um grupo meu. Então eu quero levar essas pessoas para a comunidade. Aí eu falei assim, nossa, que massa. A Alci também falou isso. Eu quero trazer mais duas pessoas para a comunidade. Eu falei assim, eu vou abrir a oportunidade de vocês se afiliarem como fundador. Isso não está aberto para todo mundo, só quem é fundador. Tem coisa, gente, que vai ser exclusiva para quem é fundador. Tem coisas que eu vou abrir para todo mundo. Mas vocês que é fundador, que saíram na frente, vocês vão ter uma coisa comigo diferente, vocês vão perceber. E depois, quem não entrou antes, depois se doa sozinho. Aí a gente vai ter que ressignificar com a pessoa. Mas o fundador ele vai ter alguns benefícios que eu quero proporcionar. E um dos benefícios é a afiliação. Então, você vai poder indicar duas pessoas, trazer essa pessoa para uma aula, talvez até gratuita. Eu não vou cobrar por essa aula que ela vai participar. E com isso, você vai poder trazer ela e você vai ser comissionado por isso. Pensa nessa oportunidade. Então, assim, eu estava conversando com uma das membros, e ela falou assim: nossa, Jéssica, eu estou em casa, com meus filhos parados, precisando fazer dinheiro. Falei assim: então, lá dentro da comunidade a gente vai gerar esse tipo de oportunidade de fazer dinheiro também, porque a gente sabe que é do nosso suor, do nosso trabalho que a gente vai. Então, eu vou abrir a filiação para vocês, eu vou mandar o link para vocês se afiliarem e ter essa oportunidade. Então, se você trazer alguém para a comunidade, vai ter. Vai ter o anual e vai ter o mensal. Lógico que não vai ser esse valor, tipo, o valor que vocês investiram, porque esse valor é só para fundador, mas também eu não vou colocar o valor da comunidade. Hoje, a comunidade, por a gente estar startando, só para vocês entenderem o mínimo que eu queria cobrar, 1,297. Só porque como eu estou criando, vou criar Storytelling, MVP, repertório dentro do grupo, eu abri para vocês aquele valor, mas agora, para quem for afiliar, eu vou abrir outro valor e eu vou mandar para vocês também lá no grupo. Então, assim, é a sua oportunidade, porque às vezes você precisa de alguém que vai ser seu parceiro nessa caminhada. Talvez você vai. Uma coisa que eu quero colocar como regra, isso é regra, não ande sozinho na comunidade. Tenha proximidade entre vocês. Nós estamos lá em 17 pessoas. Pegue na mão de alguém e fala assim: ó, eu preciso estar mais perto de você. E vocês vão se identificar com o tempo. Tipo assim, Jéssica,
eu preciso estar mais perto da Diana, porque eu me identifico muito com a história dela, a gente tem muitos pontos em comum. Então, vai ser a pessoa que, na hora que você estiver desanimada, você vai ligar. Vai ser a pessoa que, na hora que você estiver pensando em paralisar, você vai pedir ajuda. Não que vocês não possam pedir ajuda para mim, mas está escrito na Bíblia. Então, uma das regras é não andar sozinho. Eu fazia muito isso dentro do suporte. E tem três coisas que o diabo trabalha. Anota isso. Primeiro, ele trabalha a dúvida, depois, ele trabalha o desânimo e depois ele vem com a desistência. Então, essas três coisas vocês vão ter que trabalhar nesse percurso. Então, às vezes vai vir a dúvida. Se vir a dúvida, me procurem. Entendeu? Porque se vocês não me procurar, vai vir um desânimo e depois vai vir a desistência. Então, não permitam que isso aconteça na vida de vocês. E às vezes o que falta é ter uma pessoa do lado. Eu posso ser essa pessoa, posso. Como a comunidade ainda é muito pequena, eu consigo dar mais atenção para todo mundo. Se eu não responder e for algo urgente, pode me ligar. Jéssica, tô mal. Pode me ligar. Eu não vou ser psicóloga, eu não vou ser psiquiatra, isso eu não sou. Mas eu vou fazer dentro do meu alcance como mentora de vocês para auxiliar. Logicamente também que eu não vou conseguir, tipo, ficar o dia inteiro conversando com todo mundo. Mas sejam objetivos, façam perguntas e contem comigo, mas escolham uma pessoa. Então, vamos aqui, ó, nessa sala aqui, que são vocês que são mais engajados, que já estão aqui, já defina quem é sua dupla. O Carlos, por enquanto, nós temos só um gentleman entre todos. Tem o Wesley. Vou falar pro Wesley colar com você, Carlos, tá? É porque hoje ele não podia estar aqui porque ele está fazendo uns disparos da infraestrutura da empresa e tem muita coisa para disparar. Ele não podia estar aqui. Ele é o meu braço de tecnologia dentro da empresa do Grupo Cruz. Ele é o meu CTO de tecnologia. Então, como você é estrategista, vocês vão trocar até figurinha. Então, eu vou falar para o Wesley colar com você e vocês se colar junto. As mulheres, por que, Jéssica, mulher com mulher? Você é religiosa? Não sou religiosa. É zelo pelo vocês, tá? É um princípio que a gente segue. Então, se a gente for fazer um desbloqueio, por exemplo, eu não abraço o homem no desbloqueio. Eu peço outro homem para abraçar. É um princípio e zelo, porque você pode estar num momento de fragilidade emocional, aí você começa a conversar com o cara, aí o cara, tipo assim, meio que cura seu emocional, você pode até apaixonar pelo cara, entende? Então a gente tem um zelo aqui. Tem mulheres casadas, tem homens solteiros, e é um princípio da comunidade, mulher com mulher e homem com homem. Vai me ajudando a anotar os princípios aí. A gente não vai trabalhar com regra, eu vou até mudar a palavra, a gente vai trabalhar com princípios, tá? O princípio primeiro que serve, mordomo, esses princípios. Eu vou reforçando os princípios. Aí outra coisa, para a gente não ficar com a aula chata e já ir para o assunto importante que eu quero falar com vocês, para a gente já encerrar, porque o meu tempo já está voando aqui, hein? Então, vocês estão animados na afiliação? Vocês topam esse desafio de trazer mais dois com vocês? Jéssica, qual que é o objetivo? É crescer a comunidade e a gente tornar uma comunidade forte. Então, talvez você tenha uma amiga que você vê que ela sempre teve com você, por exemplo, a Débora. A Débora está lá no grupo. É uma amiga que sempre esteve comigo desde o início e nunca soltou a minha mão. E às vezes uma baixa a frequência, outra sobe, às vezes a gente distancia, mas a gente sempre está junto. Então, depois eu quero a lista dos parceiros que vocês vão fazer, tá? Então, é bom você trazer essa pessoa para caminhar com você, reativar ela, ser uma semente na vida dela, dar esse acesso. Vai chegar nela e vai falar: olha, eu estou numa comunidade, você pode falar a verdade. E eu quero você junto, porque eu vejo que você sempre caminhou comigo e a gente tem o mesmo propósito e a gente está indo para o mesmo rumo. Então, agora é a oportunidade de vocês transbordar. Jéssica, eu vou transbordar para alguém acima de mim? Não, você vai transbordar para uma pessoa que está no seu nível ou abaixo de você. Se a pessoa estiver abaixo, não tem problema, a gente vai subir a frequência dela. E eu vou falar sobre isso agora nos próximos minutos para a gente encerrar a aula. E depois eu vou abrir para perguntas. Uma coisa que eu quero falar com vocês. Então, tenham essa oportunidade de andar junto, tenham essa oportunidade de afiliar. Jéssica, mas eu não tô afim, eu tenho minhas coisas, eu não quero gastar energia com mais uma coisa, eu tô focado. Tá tudo bem. Só entende, quem engaja mais, cresce mais. Então, assim, eu não tô abrindo essa oportunidade à toa, não é por financeiro, porque o valor é irrisório. Tipo assim, gente, só parar aqui para atender vocês, eu estaria fazendo muito mais se eu fizesse uma gestão, uma consultoria ou uma mentoria. Só porque o meu objetivo é levantar pessoas, pessoas que estão paralisadas, porque eu estive nesse lugar.
Então, esse é o objetivo. Então, se afilie e fale com duas pessoas. Jéssica, eu não quero apresentar a comunidade. Pode me passar o contato. Eu falo com essas pessoas. Eu vou saber que foi pessoas que você ativou que estão debaixo de você no grupo, tá? Não que elas vai estar ali no grupo, mas você que trouxe elas. Aí a outra coisa que eu quero trazer para vocês, que é além dessas duas de indicação, Jéssica, eu não quero vender, mas eu quero passar dois contatos de amigos meus. Também pode passar, não precisa que é a indicação. Eu tenho certeza que aqui dentro você tem alguém que precisa desse ambiente. Você conhece alguém? Você consegue fazer uma lista enorme, mas eu não quero que você faça uma lista enorme, eu quero só duas pessoas com você. Por quê? Pai, Filho e Espírito. E eu tenho certeza, se você tiver três pessoas com você, você não vai paralisar. Por isso que eu tô falando para vocês fazer parceria entre vocês. E vai ser aí essa pessoa que você fazer parceria entre vocês, você vai falar assim: me manda bom dia, me manda para mim, tipo assim, uma vez por mês uma vez por semana a gente vai fazer ligação. Todo dia a gente vai mandar, nem que seja um versículo uma para outra. Você vai se comprometer com essa vida. Porque se ela não tiver engajada dentro do grupo, você vai ter que se sentir responsável, porque você era o parceiro dela. Você tem que gerar essa senso de responsabilidade com o outro, porque são vidas. São vidas que podem paralisar e podem retroceder porque você não deu uma. Comunicou e se relacionou com a pessoa. E essa pessoa que você escolher, você vai ver o tanto que essa pessoa vai te transformar. E eu posso dar uma dica, um princípio. A pessoa que você menos vai com a cara dela, talvez seja a pessoa que você tem que caminhar. Você sabe por quê? Porque essa pessoa tem grandes chaves, ela é seu espelho. Tudo que você repudia nessa pessoa é o que você precisa transformar em você. Ela só tá deletando, não, ela só tá revelando algo que você não consegue ver em você mesmo. Pega essa chave, pega esse princípio. Ó, vamos aqui, deixa eu ler as mensagens. Não está mais sozinha, Maraísa? Que bom, fico feliz. Vamos para cima, mulheres e homens. Vai colocar o valor mensal e anual para afiliados? Sim, vai ter o valor anual e vai ter o valor mensal recorrente, tá? Sara, eu conheço, estou pensando aqui. Pensa, Sara. Ai, que linda, princesa. Vamos lá. Agora eu vou para duas pílulas que eu quero soltar para vocês para a gente engajar essa comunidade. Eu peço que agora vocês abrem o coração como terra fértil, que eu vou soltar sementes preciosas de algo que eu acessei no IP nesse final, na quinta e na sexta. Eu não poderia deixar de falar um pouquinho do IP, né, gente? Porque cada IP, eu quero fazer um IP com a comunidade. É isso que eu quero. Patrocinar vocês para estar comigo. Então vamos lá. Em todo grupo, existem os quartis e existem os discípulos. Quando eu abri a comunidade, que eu falei o que eu era fundadores, eu pus um número, eu pus 12 pessoas. Mas por que tem 17, Jéssica? Jesus, ele levantou 12, mas no percurso Judas traiu e entrou outro no lugar que a gente nem sabe o nome. E depois Paulo foi levantado e vários outros, tinha vários outros. Só que assim, se a gente for lembrar de todos os discípulos que tem na Bíblia, depois a gente pode dar até uma pesquisada, eu não aprofundei aqui, de todos os discípulos que Jesus nomeou, se vocês, eu quero que vocês podem abrir o microfone agora e falar o nome dos principais, os seis principais. Quem são para vocês? Fala aí o nome. Para mim, João, João, que é o mais chegado, Pedro, Pedro, Lucas, Lucas, Lucas Tiago, Pedro, João e Marcos. e Marcos, são os mais chegados. Eles são seis, não são? De 12 são seis. Aí depois, né, com o percurso, quando o Judas saiu, entrou outro, mas depois veio Paulo, que Paulo já veio na segunda remessa. Mas assim, se você for olhar em toda a Bíblia, de 12, existe seis que nunca foi esquecido, que são mais reconhecidos, porque eles eram mais, vamos falar a palavra, eles tinham mais frequência, eles tinham mais engajamento, eles respondiam mais rápido, eles obedeciam mais rápido. E todo grupo existe essas pessoas. E eu ouso falar que existe até o Judas. E eu não estou falando isso aqui porque eu quero identificar o Judas aqui, não. Porque isso o Judas se revela sozinho, nem preciso pensar nessa energia. Mas na sua vida, eu quero que essa vai ser a tarefa de prática, tá? Quem é o João da sua vida?
Quem é o Paulo da sua vida? Quem é o Pedro, aquele esquentado que bate no peito e se precisar, briga por você? Por que você está falando isso? Porque aqui dentro a gente vai ter os mais chegados. Eu vou ter o meu João. E a gente vai ter que ter maturidade que todo o ambiente tem o João. Por exemplo, no ecossistema do Pablo, já que todo mundo aqui me conhece mais por causa do Pablo, o Nésio é o João. Não adianta, não tem ninguém que assuma o lugar do Nésio até hoje. Porque o Nésio foi obediente em tal nível. Tudo que o Pablo falou para ele fazer, ele fez. Agora, a minha pergunta, dentro dessa comunidade, você vai ser o que não vai ser lembrado ou você vai ser o que vai ser lembrado? Vai ser lembrado. Vai ser Porque lembrado. o maior é o que serve. E você pode observar. Por que Paulo, que escreveu, tipo assim, né, quase um testamento, no Novo Testamento inteiro, é tão lembrado? Por que Davi é tão lembrado? Porque, tudo bem, Davi não está entre os discípulos, porque ele serviu mais. E a gente não está olhando para certo ou errado, para o seu comportamento, porque a gente vai errar um com o outro e a gente vai ter que pedir perdão aqui dentro dessa comunidade. Porque o comportamento não define nossa identidade. Quem não assistiu essa aula, assista. Eu acho que ela já está lá na comunidade. Se não tiver, eu vou subir. Gente, a comunidade eu ainda não subi as aulas, porque eu montei a comunidade agora e eu vou subir aulas e eu vou subir, por exemplo, tem um devocional que eu fiz no Clube 430 que eu quero que vocês assistam. E quando eu subir ele lá, eu vou avisar, gente, maratona, são 27 aulas. Você não vai maratonar num dia só, você vai ter que assistir talvez uma aula por dia. E cada um vai dar um resultado conforme o discípulo que ele quer ser. Eu já vou falar isso. Então, todas as vezes que vocês verem ou interagirem com vocês, eu vou ter o João, que talvez seja o mais chegado, que chega primeiro, que faz, que vai para cima, que obedece, que não negocia. Eu só quero lembrar vocês, quem vai ter mais legado nessa comunidade? Quem vai ser o discípulo mais lembrado? E dentro disso tem os quartinhos. O que que é os quartinhos? A maioria aqui já foi aluno meu, alguns aqui até trabalhou comigo em alguma situação. Esse é o quartil 1, que talvez você pagou, igual agora vocês fizeram um investimento, comparado a muitas comunidades, um valor imensurável, mas perto de outras pessoas, de outros movimentos, bem pequeno. O investimento foi pequeno. Então, existe o quartil 4. Talvez aqui, todo mundo chegou no quartil 4, mas alguns vai vir para o quartil 3. São quartos quartis. Quartil 1, qua- quartil 2, quartil 3, quartil 4. O 4 é quem? São as pessoas que, às vezes, elas estão abaixo da frequência que eu estou. Não que elas são piores, nem que eu sou melhor, nada disso. Elas só não têm o repertório, só não têm as experiências, os desafios, só não tomaram as decisões que eu tomei para estar no quartil 4 comigo. Quem que é o 4? É um futuro sócio seu. Então, dentro dos seus relacionamentos, os discípulos também eles dividem em 4 quartis. Por exemplo, o João, ele está no quartil 1, porque ele é o mais chegado. Ele era tipo assim, um sócio do, do, de Jesus ali. Ele era o mais chegado. Ele é o que esteve ali mais presente. Judas, ele esteve no quartil 4 e caiu. As pessoas que ficam pelo caminho, que no caso foi Judas, ele esteve no quartil 4. Aí ele tinha a oportunidade de ir para o quartil 3, para o quartil 2, e tinha a oportunidade de ir para o quartil 1. Ele podia ser o João. Mas por causa do sistema, de todas as crenças, por causa dele não ressignificar, por causa dele não fazer perguntas, ele decaiu. Ele não subiu e ainda saiu do grupo. Então, eu trouxe esse paradoxo para vocês refletirem quais os discípulos vocês querem ser. Anota isso. E eu não estou falando da vida da Jéssica, eu estou falando no reino. Lá vai ter a mesa do apaixonado, que é a mesa de João. Lá vai ter a mesa de Paulo. Lá vai ter a mesa do João Batista, que é a menor entre os menores. Lá vai ter várias mesas. Qual mesa você quer sentar? Como esse ambiente que nós estamos criando. Os apaixonados é aqueles que querem alma do Senhor, que querem o reino, porque você sabe que isso aqui é só um envelope. A gente vai falar de negócio, vai falar de hub, vai crescer, escalar exponencialmente nas prosperidades, na riqueza. Mas se você não tiver o princípio de almas e o princípio do reino, você não vai ficar conectado a esse ambiente.
Você vai ser exposto logo, não porque você é uma pessoa ruim, talvez você só não está ativado nisso ainda e Deus vai te dar a oportunidade, talvez por isso você está nesse ambiente. Talvez o seu Deus seja um mamão e no caminho você descubra isso. Então nós vamos fazer jejum, nós vamos orar. Jéssica, mas é um movimento religioso? Não é um movimento religioso, é um movimento de princípios. Então vai ter semana que nós vai fazer um jejum. Tem semana que nós vai talvez ler a Bíblia todo dia de manhã. Vai ter semana que eu vou falar assim, 7 dias correr. Eu quero ver quem vai permanecer. E o João é o que vai executar tudo, isso eu tenho certeza. E o meu. Porque, Jéssica, qual que é o seu principal objetivo com a comunidade? Ter pessoas caminhando junto, porque sozinho você não cresce. E eu quero sim futuro sócio, eu quero parceiros, eu quero gente para dar aula. Ah, você é estrategista, então vem dar aula de estratégia para esse povo. Vamos ensinar esse povo a fazer estratégia corretamente. Você é closer. Então, assim, eu não quero ter que buscar fora se a gente pode ter dentro os futuros mentores. Então, esse é o objetivo. Então, eu tinha que falar dos quartos quartis e dos 12 discípulos para vocês entenderem. Se vocês percebeu que a gente já tem os 6 principais discípulos. Quem mais engaja na comunidade? São os mesmos, é engraçado. Se você for observar lá, é os mesmos. Fora um ou outro aqui que às vezes não interagiu, mas está aqui. Mas talvez com essa aula ela começar a interagir. Mas são os mesmos. Aí eu tava conversando com o Renan, eu falei assim, Renan, é engraçado. Eu não tinha essa noção dos discípulos. Mas se eu sentar na mesa com essas pessoas, eu vou ter cada discípulo. Eu tenho 6 mais engajados, igual o Pablo falou lá no IT. 6 pessoas que vão ser lembradas, que todo mundo vai saber, tipo a Alci, tipo a Débora, tipo o Wesley, que eu já falo o nome deles muito. Mas não é porque eles são melhores, é porque eles tomaram decisões que muitos aqui não tomaram. E da agora para frente, a Sara mesmo. Quantas vezes a Sara levantou no horário do Mato Grosso do Sul? Ela tá falando aí nos comentários. 4h30 para estar comigo. E foi setembro, foi final de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Foram tipo, não foi tipo uma semana, foi meses e meses levantando 4h30. Tem como eu esquecer da vida da Sara? Nessa período, ela talvez foi uma mais chegada, ela foi João. Porque cicla, gente. Ela esteve no quartil, ela saiu do quartil 4 e foi para o quartil 1. Então, dos quartis, aonde você quer estar? Se você quer ser um sócio meu futuramente, você vai ter que subir pressão, você vai ter que tomar decisão, você vai ter que ir para o quartil 1. Vocês estão entrando agora todo mundo no mesmo nível, quartil 4. Aí vocês vão subir para o quartil 3. Alguns aqui vão decidir chegar mais perto ainda, que já são as pessoas que eu vou. Aqui vocês já são meus alunos, já são mentorados, mas existe algo mais perto ainda. Um mastermind, talvez futuramente, na hora que eu abrir. Um grupo de mentoria exclusivo, uma mentoria individual, igual eu já tenho. E depois vai ter o quarto 2, os parceiros. Vou dar um exemplo. A Débora e o Wesley já fazem treinamento para mim. A Débora, quando eu pego uma equipe de infraestrutura, eu pego o projeto e entrego na mão dela para executar. É as pessoas parceiras. A Débora e o Wesley, eles estão quase no quarto 1 para ser meus sócios. Por quê? Porque eles estão caminhando comigo tanto tempo. E eu vou ser bem sincera, eu quero ter uma empresa de recrutamento e seleção, eu quero ter uma empresa. Eu não estou prometendo, gente, não estou prometendo. Só porque eu já vi o Pablo fazer isso. E eu quero ter 60 empresas. Esse é meu alvo. Eu não dou conta, eu quero ter uma empresa de gourmet que eu vou talvez montar um café aqui em Sara, em Alphaville, café saudável, tipo a Isabela Karen. Quem sabe quem vir presencialmente, a gente. Vou prometer. Quem for mais engajado, eu acho que eu vou levar na Isabela Karen, aqui no Iguatemi. Sara, faz sentido você vir conhecer a Isabela Karen. Tudo saudável, zero açúcar. Então, e é no shopping mais bombado de Alphaville. Então, assim, é uma decisão de vocês. E a gente estender um pouco mais, já vai dar 13 minutos aqui, estendido, mas eu vou encerrar por aqui. E eu quero deixar essa tarefa. No quartil, todo mundo está chegando no quartil 4. Vocês são alunos inicialmente. Talvez futuros multiplicadores, talvez vocês vão, por exemplo, a Alcinete. Estou doida para trazer ela para dentro da minha equipe para ser a minha CS. Mais de 23 anos de experiência, acho que eu não quero usar esse repertório dessa mulher?
Então, eu tô doida para trazer ela pro meu time e futuramente ela ser um. Aí depois, eu vou trazer ela como mentorada, vou mentorar ela, vou expandir a mente, vou expandir, ajudar ela a crescer no espírito. Como experiência, talvez ela vai me entregar muita coisa e me ensinar. Vou ensinar ela também o que eu sei do digital. Mas futuramente ela vai ser uma parceira. Eu vou querer que ela dê aula de CS. Você acha que eu vou dar conta de dar aula de CS, suporte, atendimento, de venda, de closer, de tecnologia? Eu não dou conta, gente. Eu sou só uma, eu preciso de gente comigo. Então, futuramente, eu quero ela como mentorada ou ser mentorada por ela em alguns momentos, quero ela como parceira, futuramente, para ensinar outras pessoas essa profissão, que é uma profissão que gera relacionamento e comunicação, que é a tendência de humanização do mercado, e futuramente, quem sabe, uma sociedade. Ser mentora de CS do Brasil, ser reconhecida no grupo por isso, como o Marcos Paulo é reconhecida na área digital. Então, assim, é isso que eu estou provocando para vocês. Então, decida qual quartil você quer chegar. Espero que todos tenham o objetivo de chegar no quartil 1, porque espaço tem, mas depende de você. Não deixe seu coração contaminar. Talvez, na hora que contaminar, se faça a pergunta. Por que eu fiquei ofendida? Por que eu achei ruim? Por que eu achei que a Jéssica foi arrogante? Por que eu achei que a Jéssica foi grossa? Porque isso, às vezes, é o Senhor querendo tratar algo em você para você subir de nível. Só que seu orgulho, seu ego, talvez a mágoa que você já carrega, a falta de resignificação, o bloqueio que está te paralisando. Fiquem atentos. Aonde não há unidade, não há exponencialidade. Anota isso. Não deixe nada quebrar nossa unidade. Se você ficar ressentido, magoado, se você ficar amargurado, se você se ofender, vai até o seu irmão e converse. Traz para mim se você não conseguir. Mas não quebra a unidade desse grupo, não. Não deixa eu pedir para você prosperar para fora, por causa de um comportamento. Muitos entraram aqui por quem são, mas vão sair por causa do comportamento. Isso acontece em todo ambiente. Mas se você tiver o coração ensinado, isso é um dos nossos princípios, se você tiver lealdade, e se você seguir os princípios, você vai caminhar comigo. Eu não estou à toa há 5 anos no ecossistema, caminhando de perto, porque eu mantive esses princípios. E defina qual discípulo você quer ser. Em cada ciclo, a gente vai ter o João. Não vai ser sempre a mesma pessoa. Então, não, nem sempre todos vão ser Paulo, né? Mas vão ter os quartinhos. A cada 12 vai ter. Talvez, futuramente, eu vou ter 10 João junto comigo. E, e esse João vão ter os outros discípulos. Então, fiquem atentos à frequência que vocês estão indo, aonde você vai estar vibrando. Porque você pode deixar de vibrar uma frequência que você já alcançou. Depois eu vou trazer uma aula só sobre frequência, tá, gente? Me lembra. Vocês precisam entender o poder do que o medo faz na sua vida. Só a partir da frequência da coragem que você consegue ir vibrar mais alto. E eu quero pedir uma tarefa. Vocês tirar um print, vocês fazer um vídeo, vocês me marcar. Vamos criar um movimento. Vocês viram que eu ainda não posicionei a comunidade no digital como eu gostaria, estrategicamente, porque eu também só sou uma inicialmente. Então, façam, compartilhem, convidem. Pensa naquela pessoa que precisa estar nesse ambiente que você está. Pensa nela. Aí pensa em mais outra que você sabe que se ela entrar num ambiente desse, ela vai se transformar. Olha para essa pessoa e traz ela para o próximo encontro. Jéssica, não, eu vou falar com ela, mas eu quero que você fale com ela. Pode me mandar o contato. Eu ligo para ela se eu preciso. Porque eu não vou crescer sozinha, eu vou crescer com vocês, juntos. Tem perguntas? Ou podemos encerrar por aqui? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Compreendeu toda a comunidade? Essa é a hora. Se tiver dúvida, faça a pergunta. Eu tenho uma pergunta, gente. Pode falar, Carlos. Eu queria entender a frequência de Paulo. Eu acho que você falou mais da frequência de João. É porque assim, tem a frequência de Pedro, tem a frequência de Lucas, tem a frequência de Mateus. Então você vai estudar as características deles. Paulo, ele era o cara ele era o cara que pregava a graça e o reino. Então ele era um cara confrontador.
Ele era um cara que não aceitava religiosidade, nem alienação. Então, a frequência de Paulo, eu tenho muito. O Pablo, a gente pode acessar todas as frequências, mas tem momentos que você está na frequência de Paulo, tem momentos que você está na frequência de João, tem momentos que você vai querer deitar no colo de Deus. Mas, assim, o Paulo, ele é o confrontador. Tanto é que ele ia nas igrejas e exortava, ia na igreja e mandava as cartas falando. Então, um dos pontos que, para mim, Paulo ele é o cara avivalista, ele é o cara que fez muito mais do que todos os discípulos. E Pedro poderia ter sido Paulo, só que Pedro não quis comer dos animais. Quando desce lá na passagem, que ele vê a visão dos animais no lençol, Pedro não quis ir pregar para os gentios. E Paulo, ele recebeu o comando e foi. Ele foi obediente. Então, Paulo foi muito obediente, entendeu? E Pedro, ele era ranzinza, Pedro, ele era explosivo. Pedro negou Jesus 9 vezes e ele só converteu depois que Jesus já tinha ressuscitado. E Pedro andou com Jesus. E Paulo conheceu Jesus em um único encontro e nunca mais foi o mesmo. Então, você pode estudar. Cada um tem as suas características. Não existe um ou pior, porque todos em comportamentos erraram. Todos erraram. Paulo foi assassino. Não tem 90% de todos os, os pessoal da Bíblia. Davi foi assassino, Moisés foi assassino. Então, o comportamento não te define. Tem uma live de aula secreta no Zoom que eu falei sobre isso. Se eu não subir ela na plataforma, vocês me lembram para subir ela? O comportamento não te define. Ma- A sua identidade define. Só porque, assim, muitos não quiseram mudar o comportamento. Porque quando você tem uma identidade ativada, você vai mudar o comportamento. É consequência, tá? Entendeu? Ficou claro, Carlos? Ficou claro, Jéssica. Obrigado, tá? Depois a gente pode fazer só uma aula sobre os 12 discípulos e a frequência de cada um, para você até entender aonde você está. Porque tem momentos que você vai ser Paulo, talvez você está sendo Saulo, para depois virar Paulo. Entende? Talvez você tá. Então, assim, tem muita coisa que você pode identificar. E você pode, tipo, tem José, né? Então, José também tem uma frequência. Por exemplo, todo mundo que prospera, por exemplo, na minha casa eu sou José, eu sou a única que prosperou. Toda casa tem um José. É uma frequência, entendeu? Então, Davi tem outra frequência. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E você pode acessar todas as frequências, só que para isso você tem que estar disposto, entendeu? A gente pode ter uma aula depois sobre isso. Quem sabe eu abrir um. Eu não vou fazer promessa, mas a gente pode ser intencional em alguns temas. Vocês podem me pedir, tá? Vamos lá. É isso. Tem mais alguma outra pergunta? Ou podemos encerrar por aqui, porque já estendemos mais do que eu gostaria. Não porque eu não queria ficar com vocês, mas é porque eu sei que depois de 45 minutos vocês não vão introjetar nada. Tá todo mundo cansado, querendo ir dormir, tá? Então é isso. Se não tem perguntas, vamos encerrar por aqui. Por favor, compartilhe, convide pessoas, grave um stories. Fala, gente, entrei na comunidade, tive uma aula ali com a Jéssica. Se você quiser caminhar junto, faz um teste, me chama aqui, talvez uma vida que você resgata. A gente está atrás de alma, até a última alma. Esse é um princípio nosso. Até a última alma, tá? E onde eu tô aqui, logo eu vou fazer um evento aqui. As cadeiras já estão ali, as mesas. Então, logo, quem estiver próximo e puder vir, não sofra quem está longe, são decisões, vocês vão ter oportunidade, vocês vão decidir. Quem está perto, não dê desculpa, porque quem está longe ainda tem a distância, mas tudo é decisão, tá? Vou fazer eventos mais programados. Eu já vou com a data do nosso encontro anual, que aí você já consegue comprar passagem, já consegue se organizar, para não ter desculpa, tá? Tira um Eu print. tenho, alguém tirou o print. Eu Deixa eu tenho, colocar todo mundo na tela. Rosália, abre aí. Eu trouxe alguns convidados que não são fundadores, mas tira um print aí, compartilha, comenta, convida para esse movimento. Pode falar, Maraísa. eu tenho a oportunidade de ir morar em São Paulo e eu tô com um pouco de medo de ir, porque eu tenho um filho de 11 anos e ele não quer ficar longe do pai.
e eu não quero ir para São Paulo e deixar ele aqui. Então, eu estou nesse dilema de enfrentar e morar aí para estar mais perto, para poder ter o acesso de mudar de vida, porque é o que eu quero. Ou continuar aqui e esperar mais um tempo para ver se isso vai mudar. Eu estou com essa dúvida. Olha, como eu não tenho filhos, eu não vou falar como mãe, tá? Eu vou falar como mentora. Aí depois alguém que tem filho aqui, conversa com a Maraísa no particular, principalmente quem já passou por alguma decisão parecida. Mas assim, como mentora, a identidade do seu filho é formada até os 7, 8 anos. Até os 12 ela é reforçada. Depois dos 12, o seu papel dentro dele é só nutrir até ele ter ali os seus 16, 18 anos e sair de casa. Então, falando na parte psicológica e técnica dele. Então, tipo assim, meio que o que que é o erro das mulheres hoje? É querer trabalhar enquanto está na formação da identidade. Vou dar um exemplo, tá longe de casa, ali do 0 até os 7 anos. Aí dá muito problema na criança. Depois disso, até os 12, você está reforçando a identidade que foi formada até os 8. Então, assim, o que pode acontecer? Você deixar de reforçar algumas coisas, como ele se sentir amado. Mas a criança com 12 anos, ela já tem consciência. Então, se ele decidir ficar, muitas pessoas que eu conheço, eu tenho até uma mentorada do Pablo, a Márcia, que talvez depois eu possa até conversar com ela, que o filho dela decidiu ficar na casa do pai porque ele mudou para perto da escola e ela morava num bairro muito distante, só que ela conseguia ver ele com frequência. Então, ela fazia relacionamentos pontuais, tipo, buscar ele na escola. Agora que ele está com 16, 17 anos, nenhuma criança com 16, 17 anos quer que busque na escola, porque já tá rapazinho. Aí ela falou que tem menos interação com ele, então ela vê ele aos finais de semana. Mas foi uma decisão dele, porque ele já tinha consciência. Então, se você tentar amarrar também seu filho, pode dar BO, ele pode ficar revoltado. Então, eu tô falando como, olhando a parte PNL, tudo que eu já estudei, tá? De comportamento para ressignificar o que eu vivi lá na minha vida e para ajudar outras pessoas. Mas eu oriento você a trocar a experiência com alguém que tenha filho, porque eu não posso falar como mãe ainda. Eu tenho noção, mas eu não tenho experiência. Eu não tenho repertório. Eu não diria nem sim nem não, mas são decisões. Eu sempre falo, tudo tem um custo de oportunidade. Às vezes ter um custo alto e às vezes vai ter um custo menor. Então, mas o que está no seu coração, uma coisa que a gente fala, lá Deus fala, se Deus chamou, você vai desobedecer por causa de pai, de mãe, de esposo, aí você tem que entender o que que é Deus. Aí é outra história. Ah, não, é só meu desejo. Aí vale você pontuar. Agora, se é uma direção, se Deus falar para mim para os Estados Unidos amanhã e eu saber que é Deus, esquece. Até o escritório aqui vai para o espaço, entendeu? Tô nem aí. Nem meu pai, nem o Renan, que talvez vai ser meu futuro marido, vai me parar. Não para, porque eu confio nele, o meu propósito é para ele e não é para homens. Então, isso tem que ser negociado. Então, assim, é, é uma decisão, mas é sua. Eu, Jéssica, a melhor decisão que eu tomei foi vir para cá. Não é um ambiente, porque muita gente veio para cá, se ferrou e foi embora. Não conseguiu se manter. O ambiente, ele vai te dar oportunidade, ele vai te dar relacionamentos, ele vai te dar conexão. Mas se você não resolver em você, pode viver a mesma vida que você vivia aqui. Eu já passei por várias fases aqui. Já passei fase de bonança, já passei fase de desafio. O que que me fez permanecer e não voltar para o Goiás? Foi queimar a ponte. Só porque eu sacrifiquei muita coisa. Eu sacrifiquei tempo de qualidade com meus sobrinhos, tempo de qualidade com meus pais. Eu sacrifiquei agora, meu avô tá só para vocês entenderem, numa fase terminal de câncer. Então, eu sei o preço que eu cuidei. Só que eu não tenho culpa, porque eu estou obedecendo. Eu vim com um direcionamento. Então, sempre falei, se o senhor me mandou para cá, então cuida dos meus. E agora eu faço manutenção, vou lá sempre que posso. Tanto é que eu quero ir lá agora ver meu avô, ver meu pai, ver minha mãe, ver meu irmão, ver meus sobrinhos. Mas tem um custo. Então, assim, qual que é o preço que você vai estar disposto a pagar que você não vai se culpar e se condenar por isso? Porque se você tiver que a culpa e a condenação, o diabo vai entrar na sua vida e fazer o inferno. Porque ele só precisa desses dois acessos. Então você tem que vir com o coração limpo. Se for para vir com o coração pesado, é melhor nem vir. Você tem que ter aquela palavra, com 3 letras. É o que eu falo para o Renan. P-A-Z. Paz que transcende todo entendimento. Se você tiver essa paz, minha filha, só que aí você tem que consultar no seu espírito. E seu espírito fala no seu coração. Não é na sua alma, não é na sua emocional, não é na sua mentalidade. Isso serve para qualquer decisão.
Você tem uma paz que transcende entendimento, que não te deixa com dúvida? Porque se você tiver com dúvida, você vai dar desânimo, você vai desistir. Entende? Então, baseado em tudo isso que eu falei, eu acho que você já consegue tirar uma conclusão de qual foi a sua decisão. Mas eu não posso falar vem. Eu só te falo que toda decisão muda a rota, acelera. Nem todo mundo foi chamado para estar aqui, mas muitos foram chamados e poucos se escolheram estar aqui. Isso é fato. Em 2020, 2021, muitos foram chamados para vir para cá e poucos se escolheram e muitos vieram e não conseguiram manter. Por quê? Porque tinha algo no coração que não deixou viver o processo que tinha que viver, tá? Alguma outra pergunta ou podemos encerrar por aqui? Então é isso, turma? Vocês estão com cara de cansadinho? Eu também tô, dormi 2 noites pouquíssimo. Rosália, seja bem-vinda. Espero que você escutou um pouco dessa aula. Aqui estão os fundadores da comunidade extraordinária. É um prazer ter você aqui como convidada. Se você quiser fazer parte dessa comunidade, depois você me chama lá no WhatsApp, que eu vou te explicar como que funciona o acesso desse grupo seleto de pessoas, tá? E é isso, gente. Então, cheiro, um beijo para vocês. Foi ótimo ver vocês em ação, ver vocês, então, assim, juntos. E eu espero que vocês se engajem muito e entendam que ninguém constrói um legado sozinho. E eu quero que vocês façam parte desse legado e da minha história. Então, amo muito a vida de vocês, respeito muito a história de vocês, respeito tudo que vocês carregam e vamos atrás do micro resultado até o teu resultado exponencial e extraordinário, tá? Me marquem, comentam, gravam um story, se desafia a abrir a tela assim, falar assim, gente, eu estava na sala secreta ali no Zoom, eu decidi ser fundadora de uma comunidade e eu vou ter a oportunidade de trazer 2 convidados comigo, gera escassez, traz esses 2 convidados, vamos para cima, crescer esse grupo. Imagina, ó, se cada um aqui trazer 2, quantas pessoas não vai ser amanhã? Faz as contas, o tanto que a gente pode exponencializar. Aí depois eu vou fazer proposta para essas pessoas trazer mais 2. Então, na próxima sala, a gente pode triplicar o número desse grupo aqui. Só depende de vocês. Então, se na próxima sala tiver as mesmas pessoas, vocês estão retendo. Obesidade cerebral. Quem retém, o rio não flui. Você pode ter um copo assim, ou você pode ter um copo cheio, ou você pode ter um rio fluente. O fluente é o transbordante. Então, transborda! Tamo junto aí, gente. Um beijo. Não retenha. Fala dos discípulos, fala dos quartos cartis, grava um stories. Não retenha esse conhecimento só no seu caderno. Grava um stories que seja. Jéssica, eu vou pagar a mica, eu não sei explicar. Tô nem aí. Tem gente que não. Você não vai transbordar para alguém maior que você. Você vai transbordar para alguém que está abaixo de você. Transbordo não é para cima. Só honra é para cima. Honra não é para baixo. Transbordo é para baixo, honra é para cima, que é ele. Toda glória e honra é a ele. E o transbordo é para baixo. Só que ele não vai depositar água em você fluente, porque se você retém, não retenha. Pega aí, grava um stories, converte. Você vai falar de doce? Fala lá, gente. Meus doces tem 4 tipos de grupo. Tem o quartil 1, quartil 2, converte o conteúdo para a sua área. Não precisa falar de mentalidade, não precisa falar de espiritualidade. Uma coisa que eu falo, para de ser um bando de religioso no Instagram. Ninguém compra Bíblia, não. As pessoas vão comprar a sua transformação, vão comprar os seus resultados. Aí depois você joga a Bíblia nela. Se você for lá com a Bíblia todo dia de manhã, desculpa. Vai, agora dá resultado pra você ver. As pessoas vão querer andar perto. Aí você vai falar do rei, aí você vai pôr a pessoa para aceitar Cristo, aí você vai pôr a pessoa para batizar. Para de ser um bando de religioso aí no Instagram. Eu tô vendo um monte de gente que tem um potencial incrível, que quer ficar só falando de Bíblia. Nada contra, gente. Mas eu não fui chamada para ser a religiosa no Instagram. Eu fui chamada para ser a empresária que tem uma família extraordinária, que impacta 1 milhão de negócios, que vai ter um legado de 3 milhões de pessoas. É isso? Um profeta veio falar comigo, tá? Um profeta. Depois eu até posso mostrar de áudio. Me ligou. Jéssica, tem algo para falar com você. Deus está mandando falar com você. Como que você acha que você vai pregar o evangélico, filha? Desse jeitinho. Escuta. Eu vou encerrar agora. Me dá 2 minutos. Aí eu falei assim, vou pegar no púlpito, vou ler a Bíblia. Ele, não, é uma vida transformada, é uma vida de milagre, é seu carro, é sua casa, é sua família, é seus negócios, é suas empresas. Envelope a sua mensagem. Vai falar de doce, aí lá no doce você solta o reino, Sara.
Carlos, vai falar de estratégia lá na estratégia você solta o reino. Envelopa essa mensagem, senão ninguém vai comprar. E você sabe porque muita gente não está nas igrejas, porque a maioria das pessoas são religiosas e a religiosidade gera o senso de injustiça, aí gera a escassez. Aí a pessoa não tem resultado em nada. Vive doente, vive na pindaíba, vive isso. Então, segue a dica aí. Vou encerrar aqui, beijo, senão eu vou falar mais. Que aqui gosto de falar. Foi muito bom estar com vocês, estamos juntos até depois do fim. E é isso. Encerramos por aqui. Vou subir essa aula lá na plataforma. Acessem lá para rever a aula, se precisar rever algum conteúdo, alguma informação. Tchau, tchau, gente. Fui.